Ótimo dia para você, meu querido amigo, minha querida amiga. É um privilégio poder estar aí tendo este momento para aprendermos a palavra de Deus e juntos crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Robert Ortiz e na aula de hoje eu gostaria de estar aí falando com você sobre a existência de Deus, a crença na existência de Deus. Você alguma vez já se questionou sobre a existência de Deus? Não um pensamento aí ateu, né? Não dizer eu era ateu, não. Mas às vezes os próprios cristãos, eles questionam a existência de Deus. Às vezes por conta de alguns problemas, algumas dificuldades, um acúmulo de situações na vida acaba causando aí com que a pessoa comece a pensar e talvez questionar se realmente Deus ele existe, né? Uma situação de guerra como já houveram no passado, situação de enfermidade, desemprego, situações de enfermidades diversas. Então olha só, às vezes o próprio cristão, por conta do acúmulo de dificuldades, de problemas sobre a vida, acaba se perguntando, será que realmente Deus, ele existe? E esse pensamento, olha só que esse pensamento, ele não é um pensamento atual, não. Ele é um pensamento muito antigo. O Salmo de número 14, logo no verso de número 1, diz assim: diz o tolo em seu coração, não há Deus. E não para por aí, né? Porque além do Salmo de número 14, o Salmo de número 53, no verso 1, também diz a mesma coisa. Ele diz o tolo em seu coração, não há Deus. Então esse pensamento, ele não é um pensamento de pouco tempo, não. Já há muito tempo existe aquele que questiona e pensa aí sobre realmente se Deus existe ou não, né? Mas nós como cristãos, nós cremos na existência de Deus. E a crença na existência de Deus, ela realmente é algo de muito conteúdo que existe para nós estarmos conversando aí. Pois existe realmente essa grande pergunta: Deus, ele existe? Diante das questões aí importantes, nós devemos pensar de três maneiras aí possíveis o ser humano pode estar pensando. Deus, ele existe? Aí nós responderemos assim: sim, Deus existe. Esse é um pensamento teísta, né? Esse pensamento se chama pensamento teísta. Existe também aquele que pensa o seguinte, para responder essa pergunta: não é possível saber se Deus ele existe ou não. Tem como eu provar se ele existe ou se ele não existe. O nome desse pensamento é pensamento agnóstico, né? Ou agnosticismo. Existe também aquela terceira resposta aí para esse pensamento sobre a existência de Deus, que é aquele que diz que Deus ele não existe, ou seja, o ateu, quando se tem o A antes da palavra, é uma negação. Então, existe aquele também que crê que Deus, entende que Deus ele não existe. Então olha só, esses três tipos de pensamentos aí: o teísmo, que crê que Deus existe; o agnosticismo, que entende que não tem como se provar se Deus ele existe ou não, não tem como eu provar, não há probabilidade de eu poder dizer se Deus ele existe ou não, ou provar essa questão, esse argumento. E existe o terceiro, que é a questão do ateísmo. O ateu, aquele que diz, aquele que entende que Deus ele não existe. Mas olha só, o cristianismo ele é um sistema teísta, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas criadas. Então Deus ele existe. Nós cremos no cristianismo que Deus ele existe. A Bíblia ela pressupõe a existência de Deus. Temos também o Salmo de número 19, né? Um salmo realmente muito conhecido aí dos servos de Deus, dos cristãos, que ensina o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento ele anuncia a obra das mãos de Deus, um dia anuncia outro dia. Então olha só, a própria natureza ela proclama a existência de Deus. Então olha só, dentro desse pensamento, como que eu posso estar agindo aí? Porque o sistema ateísta e o sistema agnosticista tem afetado o pensamento dos nossos irmãos contemporâneos aí, até mesmo influenciado alguns cristãos nominais.
Entretanto, olha só, optar por qualquer outro sistema a não ser o sistema do teísmo cristão é uma opção realmente, pode ter certeza disso, que é infeliz e irracional, porque isso vai estar atrapalhando a sua vida como um cristão, a sua vida como um servo de Deus. Então não é preciso nem, na verdade, eu estar, abrindo a Bíblia para provar a existência de Deus. Deus, ele existe. Há uma série aí de argumentos que provam a existência de Deus. E esses argumentos aí eu pretendo aí próxima parte desta aula estar comentando aí sobre os argumentos em prol ou em favor da existência de Deus. Deus, ele existe, e um argumento que prova realmente a existência de Deus é aquilo que vai me dar uma ferramenta para que eu possa estar aí lutando contra o agnosticismo e contra o ateísmo, sendo realmente um bom teísta, aquele que crê na existência de Deus. Tem diversos textos, meus irmãos, que vão, na verdade, estar falando sobre essa questão da existência de Deus, mas a própria Bíblia, ela pressupõe a existência de nosso Deus. Por quê? Porque ela tem Deus na própria revelação, ela tem Deus em todos os seus desígnios, ela mostra a Deus como aquele que é o construtor da própria história. Então, quando nós aprendemos sobre a existência de Deus, sobre a crença na existência de Deus, isso faz aí com que eu e você possamos aí estar entendendo que essa é uma crença, um fenômeno universal. Isso não é apenas algo que surgiu em algum momento, não. Na verdade, desde todo o momento onde há um pensamento do homem, já havia o questionamento. Então, se há o questionamento, há também a resposta para o questionamento. A crença em Deus, ela é um fenômeno universal. Todos os povos, entenda isso, que todos os povos em qualquer tempo e cultura, eles manifestam a sua crença em alguma divindade suprema. Isso é um fenômeno realmente onde também se expressa pelas religiões e também pela crença nas religiões de uma maneira por geral. Ela é uma natureza intuitiva racional, entender que Deus ele existe, ou ter esse pensamento sobre um ser supremo, Então isso mostra na real para os homens, através da natureza, através da própria consciência do homem, essa questão, essa ideia sobre Deus, a ideia da existência de Deus, dá esse comportamento religioso que é realmente natural para o ser humano. É um comportamento que todo ser humano, em qualquer lugar, em qualquer país, até mesmo você vai poder estar observando isso aí nas tribos que existem, nas diversas etnias que tem, e em cada momento da história nós podemos observar o seguinte, que entender a necessidade da compreensão sobre a existência desse Deus maravilhoso, isso vai fazer com que nós venhamos nos fortalecer a cada dia na presença de Deus. A ideia da existência de Deus, já que ela é uma ideia universal em qualquer cultura, povo, época, em qualquer língua, essas questões, elas são fundamentais aí para o nosso pensamento, para o pensamento humano. Por que isso é uma questão aí fundamental? Porque ela é uma questão autoevidente, ou seja, ela mostra por si só. Ela não precisa de nada para ser baseada. Ela mostra por si mesma, independente de uma prova aí que realmente venha a ser aceita por uma verdade. Também é interessante entendermos o seguinte: o pecado no mundo, ele acaba causando aí um obscurecimento no coração do ser humano. O entendimento dos seres humanos acaba sendo realmente afetado, afastando as nossas mentes, os nossos corações aí dessa noção da existência de Deus, até alguns chegando ao ponto de negar a existência de Deus. Você em algum momento talvez tenha pensado: meu Deus, olha o que aconteceu, olha aquele acidente, olha aquela questão que aconteceu, olha aquele problema, olha aquele povo naquela situação, olha aquela família. Será que Deus, ele realmente existe?
Porque se ele existe, por que que ele permite acontecer as coisas más nesta terra? Então alguns acabam caindo aí nessa situação de pensamento, é um pensamento na verdade normal de acontecer na mente do ser humano por conta do pecado, né? Então acaba alguns tendo aí o pensamento, suas mentes obscurecidas, o seu coração perdendo aí o seu entendimento com relação à existência de Deus, e alguns têm se afastado realmente aí e chegando a negar a existência de seu Criador. E olha só como é importante aí nós termos na nossa consciência realmente estabelecido aí a nossa crença em Deus, esse pensamento teísta. Porque Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, principalmente em foco aí o verso 6, olha só o que diz: ora, sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova daquelas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual Deus deu testemunho do que era justo, dando Deus aí as suas oferendas, o seu crédito. E depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, e antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se achegue creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus, ele já deixou realmente gravado aí de que crer na sua existência realmente é algo necessário para que haja a fé em nossos corações. Nós temos fé na existência de Deus, fé de que Deus, ele existe. O verso 6 ele já diz o seguinte: olha, pois é necessário que aquele que se achega diante dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então realmente é algo muito importante nós entendemos aí que Deus, ele nos coloca em nossos corações esta ideia teísta, ou seja, essa ideia que nós cristãos entendemos e cremos absolutamente na sua existência, e entendemos que isso realmente fortalece os nossos corações, isso abençoa as nossas vidas também, não é? Então até mesmo você e eu podemos notar o seguinte: logo lá no livro de Gênesis, bem no primeiro capítulo, nos primeiros versos, quando nós observamos aí o que Deus diz através da sua palavra, ele diz: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Também a continuação, o verso 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, até mesmo na criação, nós podemos perceber a existência de Deus, porque as coisas criadas, elas pressupõem a ideia de alguém que as criou, né? Eu não sei se você gosta de futebol, né? Se você é aquele jogador, se você é aquela pessoa que gosta de jogar uma peladinha, gosta de no final de semana bater uma bola. Isso também é importante para observarmos o seguinte, porque até mesmo o movimento de uma bola rolando, né, num campo de futebol, ele vai mostrar uma questão interessante, que é a da causa e do efeito. Porque quando a bola vem rolando em um campo, pressupõe que ela está vindo, ou seja, ela existe, ela está vindo em minha direção. Só que alguém impulsionou, ou seja, alguém deu um chute que causou aquela força que fez com que a bola viesse em minha direção. Então a questão de causa e efeito, ela pode ser observada em muitas coisas, na verdade até mesmo dentro de sua casa, né? Quando você, por exemplo, vê uma cadeira de madeira,
Com certeza, alguém aí, quem sabe, foi utilizado para poder fazer aquela cadeira. Quem sabe aí, um homem utilizou ali de ferramentas, um carpinteiro, né? Para poder ali estar esculpindo ali na madeira aquela cadeira de uma maneira que hoje você pode utilizá-la para você se sentar, para você subir em alguma coisa. Então, olha só, alguém criou aquela cadeira. Então, em todas as coisas nós podemos observar que há a necessidade, a ideia de que eu preciso que alguém faça aquilo para que aquilo exista, né? Então, alguns com relação à criação creem aí na questão de um Big Bang, uma explosão e tal. E aí você se pergunta, tudo existiu desde sempre, está assim, como que surgiu? Porque se realmente houve uma explosão, e aí alguns perguntam, quem que apertou o botão para que houvesse a explosão? Quem colocou a dinamite lá, né? Ou então quem que esparramou aqueles gases e tal, de maneira em que fez com que houvesse uma explosão criadora, que a partir dela criasse todas as coisas e aí houvesse realmente essa possibilidade da evolução, segundo Charles Darwin. Ou então, aí sim nós entramos em duas grandes divisões de pensamento, que é a questão do evolucionismo e a questão do criacionismo, porque nós entendemos que os céus e a terra que existem foram criados pela palavra de Deus, ou seja, pela criação. Deus, ele criou todas as coisas. E uma coisa nós podemos perceber, né? Notando aí em muitas coisas, que Deus, ele é um ser organizado, Deus, ele é um ser realmente organizado, e isso pode nos levar aí a algumas conclusões, alguns pensamentos aí muito interessantes, porque olha só, nós afirmamos que Deus existe, que ele é um ser inteligente, né? E esse movimento aí que existe em todo o nosso sistema, em todo o universo, realmente mostra que em todas as coisas que nós podemos observar, há uma certa organização, um propósito no universo, né? E isso nos faz aí entender que essa organização, existe alguém muito inteligente por detrás que criou todas as coisas. Um ser realmente inteligente, um ser racional, que somente ele poderia sim criar um universo que funciona de uma maneira perfeita, de uma maneira organizada. Por isso eu quero te dizer uma coisa muito importante nesse momento. Deus, ele é organizado, Deus se importa com você e todas as coisas ele faz para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se de repente a sua vida está desorganizada, se tua vida está cheia de problemas e dificuldades, entenda que quando você espera em Deus, você fortalece o seu coração e Deus, ele faz com que todas as coisas possam estar em organização em nossas vidas. Por mais que muitas vezes possamos estar todo cheio de problemas, todo cheio de dificuldades, Deus, ele mostra não só que ele é um ser organizado no universo, nas coisas criadas, nos astros, nas estrelas, mas Deus, ele é um ser organizado que busca também a organização na vida dos seus servos, na vida das pessoas, não é? Então a cada dia eu e você podemos refletir aí e entender que o nosso Deus, ele existe e ele é um Deus que ama os seus servos, um Deus que se relaciona, um Deus relacionável. É maravilhoso poder entender isso e também saber que não existe nada melhor. Já ouviu aquele hino? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Poder ter a paz no coração e a cada dia poder louvar a esse Deus maravilhoso, pois nós fomos criados para louvor e glória de Deus e poder viver realmente no propósito pelo qual Deus nos criou. Não só mostra que esse Deus ele deve ser adorado, mas ele é um Deus maravilhoso que se importa com cada um de nós. Então nós cristãos, nós que entendemos aí esse pensamento teísta que nos ensina a cada dia que o nosso Deus ele existe, nós devemos a cada dia batalhar contra o pensamento ateísta da não existência de Deus e do pensamento do agnosticismo, ou seja, não há probabilidade de se provar que Deus existe ou não. Nosso Deus, ele existe e é um Deus maravilhoso. Então eu espero você aí na nossa
próxima aula é a continuação desta aula, onde pretendo estar falando aí sobre os argumentos em prol da existência de Deus. 5 argumentos em prol da existência de Deus, amém? Que Deus te abençoe e aí vamos continuar estudando, aprendendo a cada dia a palavra de Deus. Que Deus fortaleça o seu coração, te dê sede de estar aprendendo a cada dia, podendo crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? Viva com esperança a cada dia, que o Senhor Deus fortaleça a sua vida e te dê esperança.